Olá turma, tudo bem? Vamos aqui trabalhar uma videoaula que vai nos servir de revisão para o tema que estamos discutindo em sala de aula. Na verdade, estamos fazendo uma revisão de alguns conteúdos introdutórios para que você possa compreender melhor o período que estaremos trabalhando agora no primeiro bimestre, que é o Brasil Império, relacionando esse período imperial da história brasileira com o contexto internacional, sobretudo no século XIX. Mas antes de entrar no século XIX propriamente dito, é preciso trabalharmos alguns temas como os movimentos sociais, os processos revolucionários, as instituições, os grupos sociais, as ideias, todas as grandes transformações e eventos históricos que marcam o século XVIII, que vai ter enorme influência não só na Europa e no continente americano no século XIX, como na nossa evolução política, econômica, social, cultural, intelectual, enfim, no período em que vamos identificar como Brasil colônia. Esse canal não é o nosso canal principal de aulas, o nosso canal principal é o CCA Tube 2, mas momentaneamente nós vamos estar utilizando esse mecanismo, esse canal, esse veículo de comunicação para o mais essencial, que é a gravação das nossas aulas de revisão de história. O iluminismo, também conhecido como ilustração, está relacionado a grandes movimentos políticos e sociais do século XVIII e XIX, as chamadas revoluções burguesas. É quase uma relação direta, meu aluno. Iluminismo, revoluções liberais burguesas do século XVIII e XIX. Numa primeira definição, vamos entender o iluminismo como um movimento de ideias, um movimento filosófico que terá repercussão na política, que terá repercussão no pensamento social, nos grandes debates políticos do século XVIII e XIX, através da ênfase ao racionalismo e ao liberalismo, temas muito importantes conceitos muito importantes que vão estar nos acompanhando em muitos dos nossos assuntos. São conceitos históricos que nunca se esgotam e nunca se encerram. E o iluminismo, em linhas gerais, é um movimento intelectual que criticava aquilo que os pensadores iluministas chamavam de ancien regime, o regime ancião ou o antigo regime. O antigo regime é um sistema de instituições, de estruturas políticas, econômicas, sociais, formas de pensamento, práticas sociais, visão de mundo, formas de interação sociocultural que marcaram a Europa durante o período conhecido como Idade Moderna, séculos XV, XVI, XVII, e que no século XVIII passam a ser rotulados pelos grandes intelectuais ligados à burguesia, sobretudo em alguns países como Inglaterra, França, depois se expandindo, se difundindo pelo continente americano, chegando até a América de colonização espanhola e também a América de colonização portuguesa, ou seja, o Brasil. O século XVIII ele é conhecido como século da Ilustração ou século das Luzes. E essa expressão, o século das Luzes, está se referindo à divulgação das ideias do iluminismo, ilustração, que nós podemos chamar também de racionalismo, conceito importante relacionado a esse tema, o racionalismo e o liberalismo. Destaque esses dois termos, esses dois verbetes, que vamos usar muito na discussão desse tema. O século XVIII, em oposição ao antigo regime, é marcado por um grande movimento intelectual, político, filosófico, social, científico, conhecido como iluminismo ou ilustração, que divulgará, através da crítica às instituições da sua época, os fundamentos
da racionalidade moderna, o racionalismo, e também o pensamento liberal. Guarda aí contigo, racionalismo e liberalismo. Os iluministas apregoavam, acreditavam na ideia de que é possível libertar, emancipar as mentes humanas, libertar o homem de toda forma de dominação, de opressão, de tirania, de ignorância, de fanatismo, aquilo que eles rotulavam como idade das trevas, como se a humanidade tivesse parado no tempo, um período em que a humanidade viveu no obscurantismo, ou seja, nas crenças dogmáticas, nas verdades absolutas, né, sendo dominado por aquilo que os ilustrados chamavam de trevas da ignorância. O iluminismo critica, portanto, todas as formas de aprisionamento das ideias, das capacidades intelectuais do indivíduo, a ideia de que o homem por si só é capaz de criar, é capaz de produzir e transformar. O iluminismo ele vai pegar, meus alunos, as suas referências, as suas raízes, lá no renascentismo do século XIV, XV e XVI. O Renascimento e o Humanismo, também chamado de Trecento, Quattrocento, Cinquecento, século XIV, século XV, século XVI. Os humanistas do Renascimento já defendiam os fundamentos da razão, o espírito burguês do individualismo, a ideia da experiência, a ideia da observação, do empirismo, os métodos que vão fundamentar o pensamento científico moderno. Os renascentistas, através do humanismo, já defendiam a razão, a existência de leis da natureza ou leis universais, a necessidade da aprendizagem por meio da experiência, o método indutivo e o método dedutivo, a importância da liberdade e das iniciativas do indivíduo como fundamentos para a compreensão do mundo, para o entendimento do mundo, onde o indivíduo por si só pode revelar para si mesmo todas as percepções, todas as questões relacionadas à condição humana. Não é necessário a tutela, ou seja, a orientação de outras instituições externas à própria capacidade do indivíduo, a sua capacidade racional de entender a si, entender ao mundo, construir sentidos sobre a vida, sobre o mundo e a natureza, através do livre pensamento, da livre experiência, da liberdade que configura a existência humana. Libertar as mentes que estão aprisionadas pelas correntes da ignorância, das instituições de poder, como a Igreja Católica, o Estado absolutista, as tradições, as formalidades aristocráticas que caracterizavam aquilo que os iluministas chamavam de antigo regime, uma rotulação bem crítica formulada por esses pensadores. A ilustração, o iluminismo, é justamente esse conjunto de ideias que no século XVIII, não esqueça, o século das luzes, serviu de base para as revoluções que irão contestar, que irão derrubar a velha ordem do antigo regime e formular um novo sistema de ideias que vai orientar a política, as práticas sociais, os sistemas econômicos e até mesmo a cultura religiosa. Essa sociedade, ela vai ser chamada de sociedade moderna. Podemos também chamar de contemporânea, porque a contemporaneidade ela herda muito dos fundamentos da modernidade. Essa sociedade é chamada de sociedade liberal, sociedade urbana ou industrial, sociedade burguesa ou, de maneira mais simples, a sociedade capitalista. Esse sistema que nós vivemos hoje está sendo pensado no século XVIII.
está sendo idealizado, formulado intelectualmente, através de ideias, modelos de pensamento, eles irão construir idealmente esse sistema que vai se consolidar no século XVIII e XIX, que é a sociedade capitalista. Entre as influências para o pensamento iluminista, que não pode ser considerado como um movimento intelectualmente isolado, é um movimento filosófico, científico, que tem, como já dissemos, as suas heranças, as suas raízes no Renascimento e no pensamento moderno. O pensamento moderno, que é chamado de pensamento humanista ou renascentista, que já havia ocorrido na Europa em séculos anteriores, vai produzir transformações no campo da ciência. A chamada Revolução Científica no século XVII. Aqui a obra O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, o Homem Vitrúvio, o Homem Vitruviano, que é o homem que toca os quatro cantos do universo, o homem que vai, através da sua capacidade intelectiva, através da sua inteligência, através do seu espírito virtuoso, através das inúmeras capacidades, que é capaz de compreender a si, compreender o universo e as leis universais que regem todos esses fundamentos, no qual se dedicará à reflexão filosófica dos humanistas. É fato que no século XVI, através da Contra-Reforma, através da aliança entre a Igreja e alguns estados absolutistas, sobretudo as monarquias católicas, a revitalização do Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição durante o famoso Concílio de Trento fez com que a Igreja reagisse a essas ideias revolucionárias, a essas ideias inovadoras e, de certa maneira, sufocasse, através das perseguições, da intolerância religiosa, através da violência do Estado e da própria Igreja, de certa maneira, coibindo o que seria já a expansão em escala mundial dessas ideias do Renascimento. Como se ele fosse um pouco abafado, como se ele fosse um pouco arrefecido por esse movimento repressor, reacionário que foi a Contra-Reforma ou Reforma Religiosa. Só que no século XVII, com a Revolução Científica, e no século XVIII, com o reaquecimento, com o retorno, o recrudescimento dessas ideias, da ciência, da razão, da liberdade, da crítica, da dúvida metódica de Descartes, todo esse panorama de ideias vai fervilhar, vai pipocar na Europa e vai afirmar, em definitivo, esse pensamento racionalista. Aí não vai ter mais como a Igreja segurar, porque esse pensamento já vai estar socialmente disseminado, espalhado, vai contaminar todos os contaminar no bom sentido, vai influenciar todos os âmbitos das organizações sociais, políticas, intelectuais. Então não era mais possível deter esse trem-bala, deter esse carro de Fórmula 1, deter esse corpo, essa onda que é a cientificidade moderna, representada aí pelo iluminismo. Como características fundamentais, meus alunos, o iluminismo ele é contra todas as formas dogmáticas de pensamento. Os dogmas são as verdades emanadas de uma tradição religiosa ou teológica. Isso é alvo da crítica dos iluministas. Quando eles falam de antigo regime, eles estão combatendo os fundamentos do pensamento dogmático, a escolástica medieval, por exemplo, de que as verdades são reveladas e que as verdades emanadas da fé não são passíveis de crítica. Descartes já dizia, a única certeza que nós temos é que nós temos que duvidar de tudo. A nossa única certeza é a dúvida. Ou seja, a inquietação do pensamento, a reflexão metódica, o método da observação, da análise, da comprovação. Francis Bacon, que nós vamos citar mais à frente, através do método indutivo,
também destacava essa importância da observação, da experimentação, ou seja, do método científico para se revelar a verdade. A verdade não pode ser revelada pelos dogmas religiosos, pelas crenças universais e intocáveis, inquestionáveis. Dogma é ter certeza daquilo que não se pode comprovar. É a verdade baseada na fé. E essa fé, esses conhecimentos absolutos, herméticos, fechados, passam a ser criticados. Os iluministas também questionavam o absolutismo, a tirania, que eles chamam de opressão política, através dos sistemas monárquicos existentes na Europa desde o início da Idade Moderna. As nascentes nações europeias, os Estados-nações europeus, eles se organizavam politicamente em monarquias centralizadas, em que o poder era encarnado na figura do rei, que exercia as diferentes formas de poder institucional, o poder político, o poder jurídico, o poder militar, não cabendo a noção de cidadania, de participação da sociedade civil e nem a noção de direito e de justiça. Portanto, o absolutismo ele é um sistema vazio de sentido, ou seja, um sistema inócuo, ou seja, que não tem fundamento, porque todo fundamento do poder não é o poder do rei, e sim o poder da sociedade civil organizada. Aí você já está falando um pouquinho de liberalismo. O liberalismo é a teoria política ou o pensamento político que defende a liberdade em todas as suas acepções, em todos os seus sentidos e formas. A defesa da liberdade de pensamento, de ação, de manifestação, de expressão, de organização, ou seja, liberdade de pensar e agir. E também a razão como fundamento soberano para a compreensão da existência humana. Para os iluministas, somente a razão poderia instalar uma nova ordem no mundo. A liberdade, aquilo que eu falava nas aulas para vocês, a autonomia, aquilo que Kant, Immanuel Kant, que é um dos precursores do iluminismo, chama de maioridade, né? A maioridade é a capacidade intelectual do indivíduo agir de maneira autônoma, presidindo as suas próprias decisões, orientando a vida a partir de suas próprias ideias. O indivíduo é livre para pensar e agir, atingindo aquilo que Kant chama de maioridade. A maioridade é a autonomia do indivíduo, que é capaz de agir pela sua própria vontade e decisão, sem precisar de instituições mantenedoras ou controladoras da sua vontade. Seria o que Kant chama de maioridade. Os iluministas são otimistas com relação ao progresso da humanidade, a ideia de civilização, a ideia de sociedades racionais, que é muito atrelado à noção de cultura ocidental. Essa cultura não pode ser vista como única, como superior e nem absoluta. Existem diferentes expressões culturais. As culturas indígenas, as sociedades tradicionais, as sociedades africanas, as sociedades da Ásia, da Oceania. Existe uma competência no Enem chamada cultura e identidade. Entender as diferentes identidades, as diferentes culturas em que a gente vai detalhar melhor isso. Mas o fundamento das civilizações ocidentais é o pensamento liberal, racionalista, iluminista. Espero que vocês estejam conseguindo entender até aqui, mas nas aulas, né, nas nossas aulas presenciais, a gente pode conversar e esclarecer essas dúvidas. O iluminismo, portanto, critica a monarquia absolutista, critica o Estado absolutista, não esquece disso. O absolutismo não é uma característica do iluminismo, eles rejeitam, eles repudiam, eles questionam o caráter absoluto do poder do Estado. Rejeita as hierarquias sociais rígidas,
a sociedade herdada lá do feudalismo, a sociedade imobilista em que não há ascensão social. A burguesia europeia, que surge lá na Baixa Idade Média e se fortalece com o mercantilismo, com as navegações e os descobrimentos marítimos, se fortalece como classe social, mas ela se vê com pouco espaço de poder. A burguesia se vê como uma classe menor ou inferior diante dos grupos sociais ligados à monarquia absolutista. Estou me referindo ao clero e à nobreza, a chamada aristocracia feudal. Então a burguesia trilhou um processo de ascensão econômica, mas essa ascensão econômica não é compatível ao seu espaço de poder. E a burguesia tem um projeto de poder, que é tomar o Estado e moldar os Estados europeus à sua concepção. Que concepção? A concepção liberal, a concepção capitalista, ou seja, a visão burguesa de sociedade, de Estado e de instituições. A burguesia defende também no iluminismo a crítica a tudo aquilo que impede, ou seja, que nega a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo, os chamados direitos inalienáveis, os direitos que são inatos, que nascem conosco, segundo os iluministas, a vida, a liberdade, a propriedade, podemos até pensar sobre isso, a dignidade e a felicidade. Era inadmissível para os iluministas, que pensavam serem os homens portadores de direitos naturais, e eles não podiam ser privados desses direitos. São direitos fundamentais, são direitos essenciais do cidadão. Por isso, as monarquias absolutistas, associadas ao poder da Igreja Católica, passam a ser o principal alvo das críticas dos pensadores iluministas. Um desses pensadores, o intelectual francês Denis Diderot, um dos pais da Enciclopédia, a obra mais importante dos iluministas, dizia: nossa divisa é, nosso pensamento é, sem quartel, ou seja, sem guarida, sem acolhimento aos supersticiosos, aos fanáticos, aos ignorantes, aos loucos, aos perversos e aos tiranos. Será que nos chamamos de filósofos por nada? Ou seja, para que serve a filosofia? Para que servem os filósofos? Para demolir as estruturas da ignorância, da tirania, da opressão, do atraso, do obscurantismo. Ele está se referindo, logicamente, ao antigo regime. Carta de Diderot a Voltaire, em 1762. É bem bacana essa reflexão para reforçar melhor o conceito de iluminismo. Entre as razões e o período histórico, o contexto do iluminismo, no século XVII já ocorreram processos intelectuais que vão inspirar o iluminismo no século XVIII. Alguns movimentos que vão abrir caminho, vão abrir as portas para o iluminismo, para o chamado século das luzes. Esse século das luzes está muito ligado à sociedade francesa e também ao pensamento inglês, que vai se disseminar a partir da Europa para o mundo inteiro. O iluminismo é um movimento intelectual ligado ao crescimento da burguesia. Lembre disso, todo grupo social que trilha uma ascensão econômica, ele vai querer também chegar aos espaços de poder. Isso é quase que algo sociológico, observável em diferentes contextos históricos. Quem tem mais riqueza, maior capacidade econômica, também vai exigir maior espaço nas instituições decisórias, nas arenas decisórias, ou seja, nos espaços de poder. Por isso, o crescimento econômico da burguesia não foi acompanhada por uma maior inserção dessa classe burguesa na estrutura de poder dos estados modernos. Sabemos que a burguesia ajudou a consolidar o Estado moderno, ajudou a financiá-lo, serviu de
de elemento sustentador, principalmente para as finanças do Estado, para a burocracia estatal, ou seja, os funcionários do Estado, mas ela não tem a capacidade de decidir politicamente, sendo a classe dominante. E aí ela se ressente, ela é magoada, ela é mordida, como se diz no popular, em relação a essa condição excludente. Por isso, a sociedade do antigo regime era marcada por práticas sociais que ainda mantinham privilégios para determinados grupos, né, que a burguesia chama de grupos improdutivos ou parasitários. Crítica à nobreza ou aristocracia. A aristocracia agrária, a aristocracia feudal, a chamada sociedade de corte é criticada pelos iluministas como uma elite parasitária, improdutiva, que vive às custas do Estado e às expensas da sociedade. Já vimos o que os iluministas criticavam. E o que é que eles defendiam? Os direitos fundamentais, os direitos naturais do indivíduo, também chamados de direitos inalienáveis, que passa a ser justificado pela burguesia como a defesa dos direitos como fundamento necessário para o acesso ao poder político desta classe social. Podemos destacar aqui o individualismo burguês, que é a ideia da satisfação dos interesses pessoais do indivíduo, diferente do espírito coletivo medieval, de que todos fazem parte de uma comunidade, de uma aldeia, de uma sociedade cristã. A burguesia defende a perspectiva do bem-estar próprio, da realização das necessidades pessoais. Vou pensar primeiro em mim, vou pensar primeiro no meu bem-estar. Também a liberdade política, o direito de participação política dos indivíduos nas instituições, o chamado liberalismo, a liberdade econômica, liberdade de produzir, de investir, de empreender, de lucrar, de comprar, vender e especular, a liberdade para alcançar o lucro, o livre comércio, a livre iniciativa, a livre concorrência. Lembre-se que o liberalismo tem duas vertentes, o liberalismo político e o liberalismo econômico, que será detalhado lá no final. Vários movimentos vão ocorrer na Europa e nas Américas. A Revolução ou revoluções inglesas do século XVII. Iremos trabalhar uma aula rápida sobre esse tema. A independência dos Estados Unidos ou independência das 13 colônias de 1776. A importante Revolução Francesa, a Revolução Francesa de 1789, que é considerado o maior fenômeno da modernidade, a Revolução Industrial na Inglaterra e depois em outros países da Europa, a Revolução Industrial, cuja primeira fase é 1750 a 1850. Podemos mencionar aqui a luta pela emancipação, pela independência das colônias da América Espanhola ou América Latina, a própria independência do Brasil, a emancipação da América Portuguesa, como movimentos liberais, ou seja, influenciados pelo pensamento liberal iluminista. É um grande movimento global, atlântico, de revoluções, de movimentos que vão influenciar ações organizadas de vários grupos, influenciados ou pautados pelos fundamentos da razão e da liberdade. Aquele velho discurso da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, é um slogan do iluminismo. As chamadas revoluções burguesas do século XVIII e XIX na Europa. A luta ou as lutas pela independência nas Américas são exemplos de transformações históricas, de movimentos sociais, de grandes rupturas que são
relacionados ao pensamento liberal iluminista. No século XVII, na chamada Revolução Científica, que vai quebrar com aquela estrutura intelectual na qual a Igreja exercia o monopólio do conhecimento, ou seja, o monopólio do direito de explicar a verdade, vários pensadores, vários intelectuais vão formular teorias, conjunto de ideias filosóficas que terão enorme impacto no pensamento moderno. Francis Bacon, que viveu no século XVII, com a sua obra Novum Organum, e várias outras obras aqui citadas, afirmava a necessidade de questionar as tradições, os conhecimentos herdados do passado. É preciso criar uma nova forma de entendimento da realidade, utilizando a crítica, o método crítico, para romper com a tradição medieval baseada na escolástica, na filosofia medieval, que é baseada nos dogmas, nas crenças universais, na ideia de que a verdade é emanada da fé e da tradição religiosa. Toda essa herança da cultura medieval passa a ser criticada no século XVII. Por isso que é chamada de Revolução Científica, porque ela vai quebrar paradigmas, ela vai quebrar modelos de pensamento. Bacon, nome que você não vai esquecer, é um dos defensores do método indutivo, de que a verdade deve ser encontrada não a partir de verdades prontas e pré-elaboradas, ideias preconcebidas. É necessário valorizar a observação dos fenômenos da natureza. É necessário desenvolver um método, que é o método da observação e da experiência. A criação de hipóteses, a criação de explicações preliminares, a constatação através de leis gerais, e assim o conhecimento é não revelado, mas o conhecimento ele é obtido, ele é alcançado através da construção intelectual daquele que elabora, que formula o conhecimento. Observação, experimentação e explicação, o método científico. Além de Francis Bacon, o matemático francês René Descartes, que é um teórico muito citado nas ciências humanas e sociais, ele colaborou também com o iluminismo. Alguns até o consideram iluministas, mas digamos que ele seria um precursor, ele seria um pioneiro dessas ideias, assim como Bacon, assim como Isaac Newton, grandes intelectuais cujas elaborações filosóficas influenciarão o pensamento científico moderno. Descartes tem a sua obra mais conhecida, que é o Discurso sobre o Método, em que ele diz que a matemática é a forma mais segura de conhecimento. Os cálculos matemáticos, a demonstração através das ciências exatas, são a forma mais segura de se compreender a realidade. A filosofia e as outras ciências não são seguras, segundo René Descartes. Através da dedução, o acesso à verdade ele é alcançado através da dúvida. Cogito ergo sum, penso logo existo. Isso é atribuído ao Descartes. A dúvida metódica através da qual o homem seria capaz de alcançar verdades até então incontestáveis. Colocar questões para a reflexão do indivíduo, que através do método, que é o método científico, desvelar a verdade. Então ele é um pensador que enfatiza muito as ciências exatas, diz que a matemática é a mãe de todas as certezas, é a forma mais segura de se alcançar a verdade do conhecimento, e ressalta também a ideia de que temos que duvidar de tudo, não podemos acreditar em nada pré-determinado, em nada pré-estabelecido. A única certeza é a dúvida.
A dúvida metódica é que leva à investigação, à descoberta, à observação, à experiência. Esse método dedutivo, o método da dedução, ou seja, da descoberta através da investigação científica, vai influenciar enormemente o pensamento dos iluministas. Agora, os pensadores mais do campo da política, os chamados pensadores liberais, aqui o Isaac Newton vai ser também um pensador do campo da ciência. Newton, muito trabalhado na disciplina de física, a construção dos fundamentos da física moderna, em que ele formula uma série de ideias no qual a natureza não é governada por leis misteriosas ou insondáveis, e sim por leis universais, que ele chama de leis racionais, as leis da natureza. E essas leis da natureza podem ser desvendadas, podem ser descobertas através do método científico e do raciocínio lógico matemático, as chamadas leis universais. Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, são esses pensadores que vão abrir as portas para o Renascimento. Já John Locke, que viveu na Inglaterra no século XVII, na época das revoluções burguesas, ele também defende o método empírico, o método da experimentação. Todo conhecimento é resultado da experiência. Não há um pré-conhecimento, ele diz, não há um conhecimento pré-concebido. Todo conhecimento é alcançado através do aguçamento dos sentidos. É preciso estimulação dos sentidos. É preciso oportunizar ao indivíduo aprender através da experiência. Ele chama isso de tábua rasa ou tábula rasa, como se o homem fosse uma folha de papel em branco, cujo conhecimento vai ser desenvolvido através da sua relação, da sua interação com o mundo. A interação com o mundo através da experiência. Só é possível aprender através da experiência. É o chamado empirismo ou método empírico. Além de contribuir para essa discussão no campo da filosofia, da ciência, John Locke também formulou teorias políticas. Ele viveu ali naquele período das revoluções inglesas, em que ocorreram fortes rupturas políticas na Inglaterra, e isso vai influenciar enormemente o pensamento dele. Ele prega a teoria do estado natural, ele prega a teoria do estado natural, que ele chama também de teoria, um probleminha aqui, deixa eu restabelecer aqui. A teoria do estado natural, vamos aqui ao John Locke. Podemos resumir o pensamento de John Locke com a teoria do estado natural. Aqui, a minha mesa digitalizadora está me pregando uma peça aqui, agora vai. Não vai ter edição na aula, tá? É uma aula artesanal, é feita ao vivo. Estou gravando hoje, sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Então, a teoria do estado natural. Vou fazer uma pausa aqui para organizar os detalhes técnicos e volto já já com os filósofos iluministas. Vamos chamar de Iluminismo parte 2, tá? Continuação dessa aula. Espero que vocês estejam gostando e entendendo. Um grande abraço e até logo. Não sai daí. Um abraço, gente.